Se você trabalha com psicologia clínica ou está se preparando para atuar na área, saber conduzir uma entrevista psicológica é fundamental para a tua prática profissional. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer dicas fundamentais para você compreender sobre o adequado manejo da entrevista psicológica, quais são os principais tipos de entrevistas que nós, psicólogos e psicólogas, adotamos no nosso exercício e fazer profissional. Vou trazer dicas de técnicas que podem facilitar o manejo dessas entrevistas, quais são os erros mais comuns que acabam levando uma condução, um manejo inadequado de entrevistas psicológicas e, por fim, vou trazer um quadro de tipos de entrevistas e quando devemos utilizar ou para quais serviços elas são mais indicadas. Este programa faz parte da semana aqui no nosso canal do YouTube sobre a psicologia na prática clínica. Se você já gostou do tema, já deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrita ou inscrito, acompanhe a nossa programação. Todos os dias, vídeos com muitas dicas, orientações e compartilhamentos sobre a psicologia, essa ciência que eu tenho certeza que você tanto ama. Então, logo após a vinheta, nós vamos falar sobre as entrevistas psicológicas. Até daqui a pouquinho. Muito bem, agora nós vamos falar sobre entrevista psicológica, melhor dizendo, entrevistas psicológicas. A entrevista psicológica, sem dúvida nenhuma, a técnica mais importante do exercício profissional de psicólogas e psicólogos. E essa importância ainda aumenta mais quando falamos da psicologia clínica. A entrevista vai nos ajudar a compreender quem é aquele paciente que está ali na nossa frente. Qual é o seu histórico, o histórico das suas queixas ou até mesmo da sua doença. Como ele tem lidado com as suas situações que afligem, os problemas, as suas dores, suas necessidades, quais são os seus comportamentos funcionais e disfuncionais e quais são as melhores estratégias e técnicas que devemos utilizar para o processo terapêutico em si, para aquele paciente. Porque muitas vezes, pacientes com as mesmas queixas, com os mesmos sintomas e até mesmo com os mesmos diagnósticos, terão intervenções diferenciadas. E não existe nenhuma técnica ou instrumento psicológico que substitua o fazer as informações que a entrevista traz para os profissionais de psicologia. Não é à toa que a Resolução de Avaliação Psicológica, a 31 de 2022, define as entrevistas psicológicas como uma das fontes fundamentais de uma avaliação psicológica. Ou seja, a entrevista é uma prática, é uma técnica, alguns até entendem como um instrumento fundamental para qualquer intervenção psicológica. E como dito, quando pensamos na clínica, o peso dessa técnica, desse instrumental, aumenta muito. De uma forma geral, podemos dizer que entre os principais objetivos das entrevistas psicológicas está a relação do vínculo do paciente com o terapeuta. É através da entrevista que a gente fortalece esse vínculo, desde que ela seja bem conduzida. Vamos falar já sobre isso. As entrevistas também têm como objetivo explorar e levantar informações da história de vida, da história daquela queixa ou daquela doença do nosso paciente ou cliente. As entrevistas também têm como objetivo fazer comparações de resultados de instrumentais. Por exemplo, muitas vezes nós aplicamos um teste psicológico, outras técnicas como vivência em grupo ou uma entrevista com fontes, de outras fontes, como terceiras pessoas trazendo informações, e é comum ter informações contraditórias. Através das entrevistas com o próprio paciente ou com terceiros, nós vamos fazer um confrontamento dessas informações para a nossa análise. As entrevistas também têm outro ponto importantíssimo para a prática clínica: realizar diagnósticos psicológicos. Não existe testes, por exemplo, para diagnósticos. Um diagnóstico psicológico é feito através de entrevistas psicológicas. Esse é, inclusive, um tipo de entrevista psicológica. A entrevista também serve como devolutiva de um serviço que nós prestamos ou estamos
em prestação, e a entrevista também serve para fazer levantamento de informações antes de uma intervenção que são fundamentais para o manejo adequado dessas intervenções, como, por exemplo, as entrevistas pré-testagens e as entrevistas pós-testagens. Essas são algumas das principais motivações ou finalidades, melhor dizendo, de uma entrevista psicológica. Existem, inclusive, entrevistas com foco em pesquisas, que também podemos utilizar, não é tão comum, mas podemos utilizar no contexto clínico. Nós vamos falar rapidamente do manejo das entrevistas dentro do contexto clínico, trazendo alguns pontos, algumas dicas. Vamos falar de algumas técnicas que vão ajudar muito você a conduzir adequadamente essas entrevistas, quais são alguns dos erros mais comuns, e ao final nós vamos trazer um quadro comparativo de tipos de entrevistas para práticas ou finalidades específicas de alguns serviços psicológicos. Fique conosco que o programa de hoje está muito rico. Tipos de entrevistas. Essa é uma dúvida muito comum e que é importantíssimo você compreender esses tipos de entrevistas para saber quando empregá-las de acordo com a situação, inclusive o momento ou a relação já feita com aquele paciente ou cliente. Todo o processo clínico deve começar com entrevistas iniciais. Isso mesmo, entrevistas, no plural, iniciais. Não é aquela entrevista que a gente aplica apenas no primeiro atendimento. As entrevistas iniciais, elas são fundamentais para qualquer processo terapêutico. E olha um ponto muito importante. As entrevistas iniciais têm como objetivos levantamento das queixas e entendimento da situação que aquele paciente ou cliente está vivenciando, levantamento de informações, inclusive das expectativas para o serviço, e quais são os encaminhamentos iniciais que precisam ser tomados, o estabelecimento do rapport fundamental nessas entrevistas, o rapport e o próprio contrato, né, terapêutico, e as entrevistas iniciais têm, inclusive, como objetivo o que a gente chama de efeito catártico, né, para diminuir a aflição, a ansiedade e a angústia dos nossos pacientes e clientes. Essas entrevistas iniciais, que tem entre os principais objetivos, esses que eu acabei de citar, elas vão depender também como vão ser conduzidas do público que nós estamos atendendo. Deixa eu dar um exemplo. Entrevistas iniciais com adultos, a gente já pode iniciar diretamente com os adultos e depois escolher informações de terceiros, geralmente importante. Por exemplo, um companheiro, a companheira, um colega de trabalho, algum familiar. Já quando se trata de crianças e adolescentes, normalmente o que é recomendado é que as entrevistas iniciais sejam realizadas primeiro com terceiros. Claro que esses terceiros geralmente são os responsáveis legais da criança e do adolescente, para entender quais são as queixas, as demandas, possíveis, né, situações que possam explicar aqueles comportamentos. E olhe como isso é importante. Existem várias, né, intervenções psicológicas com foco em avaliação, por exemplo, de problemas de aprendizagem. Se eu começo a atender a criança inicialmente, já na entrevista inicial, eu posso perder uma oportunidade de fazer um manejo, uma intervenção que vai ser importante, em alguns casos, para a avaliação de possíveis problemas ou dificuldades de aprendizagem. Exemplo, fazer a visita na escola da criança e acompanhar a rotina dela, sem ela saber que eu estou ali para diretamente observá-la, acompanhá-la como ela está em sala de aula ou no ambiente da escola. Se eu fizer as entrevistas com os responsáveis e levantar já essas dúvidas, possíveis problemas de aprendizagem ou de processo de ensino-aprendizagem que a criança está vivenciando, eu posso combinar com os pais e com a escola de fazer uma visita. Existem várias formas de fazer esse manejo para observar a criança na escola, sem ela saber que eu estou ali para observá-la. Se eu já faço o primeiro atendimento com ela nas entrevistas iniciais, e eu for para a escola, a criança vai ter certeza que eu estou ali para observá-la, e isso pode mudar a forma como ela se comporta, e o objeto de estudo que nós precisamos investigar. Então, as entrevistas iniciais, que geralmente vai de 1 a 3 atendimentos, elas são fundamentais. Estabelecimento do contrato terapêutico, do rapport, efeito catártico, que é aquele quando o paciente ou cliente chega muito angustiado, ansioso, e a gente nas entrevistas iniciais permite que ele fale sobre o que está acontecendo, permita falar livremente sobre tudo que ele está trazendo preocupação para ele. Só nessa fala, nessa possibilidade de ser escutado de forma técnica, uma escuta ativa, mas respeitosa, né, e atenciosa, isso já ajuda muito o nosso paciente ou cliente a diminuir sua ansiedade. E as entrevistas iniciais também têm como objetivo levantar indicadores, suspeitas
possíveis, né, hipóteses para se fazer o planejamento, seja da avaliação, seja da intervenção terapêutica. Em seguida, a gente pode destacar as entrevistas investigativas. Entre elas, eu destaco, com certeza, as anamneses, que são entrevistas de exploração da história de vida, da história pessoal, da história dos problemas, das queixas ou da doença que o paciente ou cliente está vivenciando presente e do passado, da sua história familiar, da sua história socioeconômica, sua história escolar, caso seja o caso, história de trabalho, e, inclusive, intervenções e processos terapêuticos ou de tratamentos que o paciente ou cliente vivenciou anteriormente. Essas entrevistas de anamneses, na minha singela opinião, é uma das entrevistas mais importantes para a gente compreender realmente quem é aquela pessoa que está ali na nossa frente, pedindo ajuda, pedindo um auxílio, um aconselhamento, e também o que pode e deve estar acontecendo com ele. A anamnese ela vai ser fundamental para, inclusive, levantamento de outras expectativas, de outras finalidades da intervenção psicológica, que as entrevistas iniciais não foram suficientemente, podemos dizer assim, trabalhadas, ou não foram suficientes para levantar essas informações, para se pensar e abordar determinados temas. Pois nas entrevistas iniciais a gente deixa, na grande maioria das vezes, as pessoas que estão ouvindo conduzir um pouco mais a entrevista. A anamnese, ela já tem campos que a gente precisa abordar, ela já tem itens que precisam ser investigados para ajudar na compreensão de quem é o nosso paciente. Dentro das entrevistas investigativas, nós temos as entrevistas diagnósticas. É verdade que nem para todos os pacientes a gente precisa utilizá-las, mas as entrevistas diagnósticas são entrevistas geralmente semi-dirigidas ou semi-estruturadas ou estruturadas, baseadas em critérios diagnósticos dos códigos internacionais de doença, da CID e do DSM normalmente. Quando é que nós utilizamos as entrevistas diagnósticas? Quando, depois das entrevistas iniciais, depois da anamnese, há uma suspeita, inclusive mais forte, né, após a anamnese, de que há quadros de diagnósticos, né, ou de possíveis transtornos ou de doenças, né, relacionadas aos quadros emocionais e psicológicos dos nossos pacientes. Para fechar diagnóstico, a gente precisa utilizar entrevistas diagnósticas, né, entrevistas nosológicas, baseadas nos critérios nosológicos. Outra entrevista muito importante dentro do processo de intervenção psicológica são as entrevistas de aconselhamento. Normalmente já entra como um método terapêutico. Então, são as entrevistas terapêuticas, onde nós utilizamos, aí, de acordo com as abordagens, inclusive tem métodos diferentes, a entrevista como uma forma de uma intervenção terapêutica. Que pode ser para aconselhamento, pode ser para o próprio processo de mudança de comportamento, né, de atitude e de sentimentos, uma entrevista terapêutica. E entrevistas também que nós podemos chamar de diminuição do processo ansiogênico dos nossos pacientes ou clientes, que poderia ser entrevistas com foco em acolhimento e ajudar o paciente ou cliente a lidar melhor com aquela ansiedade, aquele sintoma, sem necessariamente enfrentar ainda as causas ou tentar compreender as causas, que geralmente causam um pouco de ansiedade. As entrevistas terapêuticas, elas podem ser, então, entrevistas de suporte, entrevistas provocadoras de ansiedade para levar mudanças de comportamento, de sentimentos e de atitudes, e entrevistas de aconselhamentos. Cada abordagem tem seus métodos, tem inclusive suas definições específicas. Por fim, nós podemos destacar as entrevistas devolutivas, são entrevistas devolutivas de alguma intervenção, de algum serviço que aconteceu ou está acontecendo, ou até mesmo de algum método ou técnica utilizado. Também queria dar um destaque que existem entrevistas interventivas dentro do próprio processo de avaliação. À medida que eu vou fazendo as aplicações dos testes, dos instrumentos, eu já vou também adotando técnicas de intervenções no transcorrer do processo avaliativo. Podemos destacar, então, que essas são as principais tipos de entrevistas adotados aí de uma forma geral dentro da psicologia clínica. Agora que você já conhece alguns dos principais tipos de entrevistas psicológicas que nós utilizamos no contexto clínico, eu vou trazer algumas técnicas essenciais para você conduzir melhor as entrevistas psicológicas. E a primeira técnica, que para mim é uma das mais importantes, é a técnica para fortalecimento do rapport e do acolhimento do nosso paciente ou cliente. Muito cuidado, principalmente nos atendimentos iniciais, com a ansiedade ou a necessidade de já começar a fazer uma investigação do que está acontecendo com o nosso paciente ou cliente.
até para dar uma devolutiva mais rápida para ele. Isso pode ser, na realidade, um grande erro de manejo de uma entrevista psicológica. É comum que psicólogos e psicólogas recém-formadas, no começo, nos primeiros atendimentos, por ansiedade e até por buscar uma forma de estruturar melhor o atendimento e se sentir mais confortável, utiliza as entrevistas iniciais para fazer um verdadeiro inquérito, uma investigação. E aí, geralmente, o paciente ou cliente não retorna mais no segundo atendimento ou no terceiro atendimento, porque não se sentiu acolhido, não foi criado esse rapport entre ele e o profissional. Houve, podemos dizer assim, uma falha técnica de uso de uma entrevista. E aí, muitas vezes, o próprio psicólogo diz que o paciente foi resistente ao processo terapêutico. Na grande maioria das vezes, se ele te procurou e não voltou, houve um erro de manejo da entrevista psicológica. Então, a primeira dica para fortalecimento do rapport e do acolhimento é escute mais do que fale. Utilize a escuta ativa. Mostre para o paciente ou cliente que, acima de querer entender o que está acontecendo com ele, você está ali para ele, para escutá-lo, sem pressa, sem querer já no primeiro atendimento trazer possíveis hipóteses. Escute, esteja ali para o seu paciente ou cliente. Cuide para que o ambiente seja acolhedor. Se você não tem tempo para atender ele com calma, é melhor nem fazer os primeiros atendimentos ou o primeiro atendimento naquele dia. Procure acolhê-lo, procure acompanhá-lo e, a maior parte da primeira sessão, deixe o seu paciente conduzir mais o atendimento do que você. Também cuidado com o próprio ambiente. O ambiente ele tem que ser neutro, acolhedor, sem muitos indicadores específicos de um determinado gosto que você possa ter, que pode ser, inclusive, uma fonte de maior resistência do teu paciente ou cliente. Muitos colegas psicólogos não pensam nisso, no cuidado com o seu setting terapêutico. Outro ponto importante é use linguagem acessível e aberta com o seu paciente ou cliente. A melhor dica de tipos de entrevistas para esse momento são as entrevistas abertas, que nós vamos falar já já. Segunda técnica fundamental para você melhorar o manejo da sua entrevista psicológica é a técnica de perguntas. É importante você compreender que a pessoa que deve falar mais na entrevista não é o profissional da psicologia, é o paciente, o cliente ou a pessoa que você está avaliando. Então, evite tipos de perguntas fechadas, como, por exemplo, você está se sentindo bem? O paciente vai dizer sim ou não. Procure fazer entrevistas, perguntas, melhor dizendo, abertas, que facilitem com que o paciente explique o que está acontecendo com ele. Como, por exemplo, o que você está pensando? Entrevistas com perguntas abertas, elas são excelentes para o fortalecimento do manejo da técnica e ótimas para você fazer uma exploração do que está acontecendo com aquele paciente ou cliente. Terceira técnica fundamental para o manejo da entrevista, a técnica da escuta ativa. Já disse aqui que quem deve falar mais na entrevista é o paciente, é o cliente, não é o psicólogo e a psicóloga. Existem duas formas muito importantes de você validar isso. Primeiro, deixe ele falar mais do que você, esse é um ponto importante. Segundo, não é ficar em silêncio apenas, é usar a técnica da escuta ativa. Procure em alguns momentos mostrar que você está realmente entendendo e compreendendo o que ele está trazendo e falando, até reforçando algumas falas, geralmente dando uma sintetizada rápida no que ele está trazendo, e procure validar as emoções e os sentimentos que o cliente, o paciente está trazendo, sem nenhum tipo de julgamento. O cliente traz na fala algo relacionado à angústia, você pode dar uma devolutiva. Fulano, eu percebo que isso que você trouxe tem te deixado angustiado. Percebo corretamente? Isso é muito importante para o fortalecimento do rapport, para a comunicação mais adequada e sim, para você entender o que realmente está acontecendo com aquele teu paciente ou cliente. Quarta técnica fundamental para uma entrevista psicológica, seja de investigação ou de recursos terapêuticos. A técnica do silêncio. Isso mesmo. Nós vivemos num mundo hoje tão agitado, tão cheio de demandas, que a gente para muito pouco para se escutar. Então, o psicólogo e a psicóloga também ajuda o paciente criando modelos de comportamentos. E um desses modelos é a técnica do silêncio. Dê espaço para o seu paciente ou cliente refletir, escutar a sua própria voz e pensar no que ele acabou de dizer, ao mesmo tempo que você também. Então, se o paciente ficou em silêncio, trabalhe a sua ansiedade de evitar silêncios. É importante ter alguns silêncios técnicos, né, estratégicos, para você e ele
também refletir sobre. Já tive pacientes que quando ele terminou de falar, eu fiquei em silêncio, fiquei olhando para ele, dei tempo para ele pensar, e nós lidamos muito mal com o silêncio. E o paciente olhou para mim e fez: o que é que você acha? E eu falei: eu estou pensando sobre o que você disse. Acho que eu e você precisamos refletir sobre o que você acabou de pensar. Vamos refletir um pouco? E isso foi importante não só para o momento do que estava acontecendo, né, dentro do consultório, dentro da sessão, como também já é um treinamento para o seu paciente ou cliente começar a adotar também o silêncio estratégico, de escutar, pensar e refletir sobre os seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções. Vamos destacar que o silêncio é um aliado poderoso para qualquer intervenção psicológica, principalmente se ela for terapêutica. É através da cultivação desse silêncio estratégico, desse silêncio ativo, que nós podemos não só compreender melhor os nossos pacientes, mas que eles podem passar a aprender a lidar melhor, como ele vai perceber e refletir sobre suas emoções e sobre seus comportamentos. E isso é levado para o ambiente fora as consultas, ao espaço terapêutico. Bem, mas nem tudo são flores diante de um manejo de entrevista. Como eu já dito, muitos profissionais de psicologia, geralmente os profissionais ainda com pouca experiência, acabam utilizando a entrevista de uma forma equivocada, ou pelo menos o manejo da entrevista. Isso pode realmente interromper um processo terapêutico, ou nem deixar que o processo terapêutico inicie. Por isso eu vou destacar aqui 2 erros mais comuns que jovens psicólogos e psicólogas, pelo menos profissionais recém-formados, acabam cometendo no manejo da entrevista. Você sabe qual é o erro mais comum? Vamos conferir o primeiro erro mais comum. O erro mais comum que muitos profissionais de psicologia cometem ao conduzir uma entrevista é interromper demais a fala do paciente e do cliente. Isso mesmo. Já mostramos aqui que é importante nós termos o silêncio ativo, a escuta ativa e sermos continentes, sermos recebedor, criarmos um ambiente, né, que o paciente e a paciente se sinta acolhido. E é muito comum que alguns profissionais, por estar muito preocupados em bater metas, eu preciso investigar isso, eu preciso perguntar isso, eu preciso saber o que está acontecendo com o paciente ou cliente, é muito comum que esses profissionais acabem fazendo muitas perguntas, interrompendo demais o paciente, no momento em que eu preciso acolhê-lo, escutá-lo e explorar o que ele está trazendo, aprofundar suas falas e até mesmo, como eu já dito, criar aquele silêncio ativo. Então, um dos erros mais comuns para o mau manejo de uma entrevista psicológica são as interrupções indevidas. O segundo erro mais comum é o que a gente pode trazer de uma forma mais no senso comum, é o profissional e a profissional de psicologia trazer feedbacks antecipadamente. Pela prática da psicologia, dos estudos que nós temos, né, do tempo da nossa formação, muitas vezes o paciente está falando algo e a gente já identifica qual é o problema. A gente já identifica o que está acontecendo com ele. E, por falta, muitas vezes, de maturidade profissional, a gente já dá um feedback para mostrar, inclusive, olha, eu entendi o que está acontecendo, às vezes para mostrar que nós somos detentores do saber, e às vezes por mera imaturidade ou inocência de achar que aquela intervenção naquele momento vai ajudar o paciente a gente já dizer o que está acontecendo. Então, muitas vezes, um erro inadequado de entrevista é eu dar uma devolutiva sobre a queixa, sobre a condição ou a causa, né, que está acontecendo, que está gerando aquele problema do paciente ou cliente, sem ele estar ainda preparado do ponto de vista psicológico. Isso pode, na realidade, quebrar o vínculo, o elo terapêutico com o profissional de psicologia. Então é importante a gente não só saber o que está acontecendo, mas saber o momento certo de discutir aquilo com o nosso paciente ou cliente. Essa é uma dica fundamental para manejo das intervenções psicológicas. Para finalizar o nosso programa, como dito, nós vamos trazer agora um quadro de tipo de estruturação de entrevistas e rapidamente quais são os momentos, os serviços ou as finalidades das intervenções psicológicas que eu mais recomendo. E nós vamos se basear nesse quadro no livro Psicodiagnóstico 5, organizado aí por Rutz, Cláudio Simon Rutz. Vamos conferir essas dicas finais que nós trouxemos para você. Muito bem, nós estamos aqui com o livro Psicodiagnóstico de Cláudio Simon Rutz, tá? Organizador Cláudio Simon Rutz, Denise Bandeira, Clarice Trintini e Jefferson Krug. Estamos no capítulo das entrevistas psicológicas, tabela 5.1
Diferenças entre modalidades de entrevista de livre estruturação, semi-estruturada e estruturada. As entrevistas de livre estruturação chamadas abertas, e semi-estruturadas e estruturadas, classificações de entrevistas, não exatamente pelo tipo de finalidade delas, mas pela formatação de como são feitas as perguntas, tá? Então, de uma forma geral, aqui nós vemos na primeira coluna que existem as entrevistas de estruturação aberta, né? Ou entrevistas livres. O que seriam essas entrevistas abertas? São aquelas entrevistas onde eu não levo, né, perguntas prontas e o avaliado, o entrevistado, ele tem mais liberdade para ir falando do que ele quer. E a psicóloga ou psicólogo vai acompanhando, fazendo apontamentos, escutativa, silêncio ativo. Essas entrevistas, então, não existem perguntas pré-formuladas. Postura do paciente. O paciente é livre para trazer as informações que achar pertinentes na ordem que desejar. Postura do avaliador. O avaliador deve ter em mente os temas a serem abordados, pois em alguns momentos ele deverá direcionar a entrevista. São temas, não são perguntas. E quando é que nós utilizamos essas entrevistas? Em processos psicodiagnósticos elas são bastante utilizadas. Nas entrevistas iniciais elas são fundamentais, porque eu deixo que o paciente, o cliente fale, ele vai falando livremente, né, sobre o que está angustiando, sobre as condições dele, sobre as informações que ele acha importante, ou o tema que ele acha importante trazer. Então ele conduz mais a entrevista e o psicólogo, a psicóloga vai fazendo apontamentos. Essas entrevistas são ótimas para fortalecimento do rapport, do setting terapêutico e para o efeito catártico. Elas não são tão boas para quando nós precisamos investigar, levantar dados mais específicos ou abordar temas que muitas vezes o paciente ou cliente não está no momento pronto ou não quer abordar. Essas entrevistas, então, para clínicas fundamentais, recomendo para boa parte, né, dos momentos do atendimento terapêutico, mas para algumas práticas, como, por exemplo, perícias psicológicas, avaliações para manuseio e porte de arma de fogo, para trânsito, avaliações psicossociais no trabalho, que geralmente a gente tem 1, 2 atendimentos, elas não são adequadas, porque a gente tem um rol, né, de itens, de condições, de indicadores psicológicos a serem avaliados e geralmente é um atendimento, no máximo 2. Então não dá para aplicar entrevista de estruturação aberta. Segunda modalidade, pensando no tipo da estruturação da entrevista, são as semi-estruturadas, também chamadas de semi-abertas. Essas entrevistas, ela tem como a principal característica elas serem flexíveis. A gente pode dizer que ela é uma junção de entrevistas abertas com entrevistas fechadas. Ela tenta pegar melhor um pouco de cada uma das duas, tá? Essas entrevistas, ela tem um roteiro de perguntas que vão ser abordados durante o atendimento, durante a entrevista. Não necessariamente seguindo a mesma ordem, tá? Mas eu preciso abordar aqueles roteiros de perguntas, de assuntos, de temas. Essas entrevistas, o paciente, ele responde as questões de acordo com a ordem trazida pelo avaliador, mas suas respostas podem gerar novos questionamentos. É excelente para fazer explorações e investigações. O avaliador, postura do avaliador, deve ir além das questões pré-elaboradas. Novas questões podem emergir a partir das respostas dos pacientes ou dos nossos clientes e periciados. Essa entrevista é bastante utilizada tanto no contexto clínico, mas não seria logo no início. A anamnese psicológica é um tipo de entrevista flexível, semi-estruturada, mas ela é muito recomendada também quando eu preciso fazer investigações. Lembra do caso que eu acabei de citar? Avaliações para manuseio e porte de arma de fogo, CNH, avaliações psicossociais no trabalho, avaliações de seleção de pessoal. Com certeza, essa modalidade de entrevista semi-estruturada é um dos modelos mais utilizados nessas demandas. Eu preparo antecipadamente as perguntas, os itens que eu preciso abordar nas entrevistas. E aí, quando o candidato, o paciente ou o cliente está se afastando muito dos pontos, eu já coloco uma próxima pergunta para trazer de volta para os temas que eu preciso abordar. Por fim, as entrevistas fechadas, rígidas também, chamadas rígidas ou estruturadas, são as entrevistas em que ela já tem a pergunta e o tipo de respostas fechadas, né? O avaliado, ele não tem muita flexibilidade ou abertura para dar a sua forma de resposta. Então, nesse tipo de entrevista estruturado, as perguntas são pré-formuladas, assim como as alternativas de respostas. Como assim? Eu posso trazer um assunto que eu queira perguntar e eu dou as opções de respostas. Quer ver um exemplo? Testes de avaliação
do humor, né, da ansiedade, utilizam muito esse tipo de entrevista. Eu faço a pergunta se ele tem, como é que ele tem sentido nas últimas 2 semanas, um exemplo, se tem sentido humor deprimido, e dou as possíveis graus de resposta. Não, eu não tenho sentido humor deprimido. Sim, eu tenho sentido o meu humor levemente deprimido. Tenho sentido mais humor deprimido do que o normal. Tenho me sentido muito deprimido, muito triste, mais do que o normal. São exemplos de entrevistas estruturadas ou fechadas. Postura do paciente ou do cliente, não há espaço para respostas diferentes das opções pré-formuladas. Postura do avaliador, deve seguir o roteiro de forma fiel, diferente da anterior, né? Novas questões não serão acrescentadas e já existentes não podem ser modificadas. Essas entrevistas elas têm menos utilização do que as 2 anteriores, mas elas são muito recomendadas em qual caso? Quando você precisa fazer uma pesquisa ou fechar, por exemplo, um diagnóstico. Então, eu posso iniciar o processo terapêutico, a ordem aqui está bem interessante, com entrevistas de livre estruturação, a partir das hipóteses diagnósticas levantadas nessas entrevistas iniciais, começar a aplicar entrevistas semi-estruturadas, havendo a necessidade de um diagnóstico psicológico, por exemplo, fazer uma entrevista estruturada baseada no DSM ou na CID-10. Entrevistas estruturadas são, então, mais utilizadas quando eu preciso comparar indicadores psicológicos, os critérios, com o que o paciente ou cliente está vivenciando, geralmente numa faixa temporal. Por exemplo, o DSM trabalha com a faixa das 2 últimas semanas. Então, aqui é uma tabela trazida no livro Psicodiagnóstico, organizado por Claudio Simon Rutz, muito interessante, vou deixar na descrição do vídeo o link até para você adquirir esse livro, e é fundamental a gente entender esses manejos diferentes dos tipos de entrevistas, das estruturações de entrevistas e dos objetivos das entrevistas psicológicas. Muito bem, espero que você tenha gostado das nossas dicas sobre entrevistas psicológicas. Hoje, nosso segundo programa da semana sobre psicologia clínica. Ontem nós falamos sobre 3 dicas de testes essenciais para você ter na sua clínica. Se você não conferiu, vou deixar aqui como sugestão do vídeo, né? Um vídeo para você assistir. Hoje nós abordamos como conduzir melhor as entrevistas psicológicas. E fiquem atentas e atentos, que todos os dias, até sexta-feira, nós teremos mais programas com dicas importantes para você que atua ou quer atuar na psicologia clínica. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa sua curtida, ajuda muita gente. Deixa seu comentário de temas ou o que você achou desse programa e de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode ajudar. Vou deixar também na descrição do vídeo o link para o nosso curso completo de entrevistas psicológicas. Vamos abordar os diferentes tipos de entrevistas, modelos de entrevistas diagnósticas, exemplos de instrumentos para você trabalhar com entrevistas, tudo isso aí focado para você, tá bom? Grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.